Olá, amigas e amigos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Este é o tema que vamos examinar neste encontro. Este é o tema que nos apetece. Mas a pergunta é: como compreender essas promessas de Jesus? Porque são promessas. Ele disse que se você for brando, se você for pacífico, você receberá como consequência dessa brandura, como consequência de ser pacífico, você receberá bens. No caso da brandura, Jesus nos assegura que possuiremos a terra, e no caso de sermos pacíficos, teremos a honra de sermos chamados filhos de Deus. E aí nós vamos, para compreender essas profundas asserções de Jesus, buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, em sua introdução, nos diz: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, só são ininteligíveis, ou seja, incompreensíveis, parecendo mesmo alguns até irracionais, por uma razão. Diz Kardec é que falta a chave para que o verdadeiro sentido dessas palavras seja exposto, e não a letra que normalmente mata o sentido. Essa chave, disse Kardec em relação a Jesus, está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde ainda melhor, o reconhecerão, como hoje está acontecendo com nós aqui neste encontro. Hoje, passado muito tempo depois que Kardec escreveu isso, nós estamos compreendendo porque estamos estudando seriamente. Veja só, 100 anos depois, o Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico, compara Jesus com Kardec quando diz: em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec são perfeitamente conjugados, conjugados pela sabedoria divina. E a assertiva que ele expõe é importantíssima. Disse ele: Jesus, a porta, Kardec, a chave. Ou seja, tudo o que nós precisamos saber para encontrar no Pai de onde viemos está com Jesus. Mas essa sabedoria imensa, esse conhecimento profundo, é cercado por uma porta. E para acessar essa porta, precisamos de uma chave. E essa chave foi trazida pelo Espírito de Verdade e foi materializado aqui na Terra por Kardec. Então, vamos agora nos apoiar em Kardec, vamos apoiar no Espiritismo, vamos apoiar nesta compreensão superior para compreender o que o Espiritismo nos diz sobre isso. Está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dizendo: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Opa, como é que é o negócio? Então, essas virtudes todas, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, são leis. Essas virtudes precisam ser cumpridas. Nós precisamos aprender a cumpri-las. É isso que Jesus está nos orientando a fazer. Mas, o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Kardec responde a esta pergunta: quando a humanidade se submeter, olha a expressão, se submeter, aceitar passivamente, sem nenhuma rebeldia, a lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento, como ainda hoje ocorre. Então, nós precisamos nos submeter a essa lei de amor e de caridade que sintetiza todas as virtudes, como sabemos. E aí, então, não haverá espaço para o egoísmo. E a situação de hoje, em que o forte leva vantagem, que o violento domina, serão invertidas. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo feliz por efeito do afastamento dos maus,
Quando isso acontecer, seremos um mundo feliz. Mas a pergunta é, que aqui a nós compete analisar e compreender. Quando é que a humanidade irá se submeter à lei de amor e de caridade? Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos tanto mal ainda imperando, temos que fazer essa pergunta: quando isso vai acontecer? Quando é que toda a Terra se tornará um mundo feliz? Quando isso ocorrerá? Como atingir esse estágio de progresso? Como fazer então? Não é só quando, é como chegar a isso. E nós vamos responder isso com aquela primeira assertiva de Kardec, as virtudes que precisam ser construídas: afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Essas são as que nós elegemos para conversarmos hoje, segundo a nossa compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veremos que a afabilidade e doçura nos é ensinada com louvor pelo Espírito Lázaro, que no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá importantes lições que precisamos examinar com cuidado. Vejamos. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de se manifestar. Vejamos que benevolência é fazer o bem pelo bem. Por isso que é fruto do amor ao próximo. E quando nós fazemos o bem pelo bem, quando nós amamos o nosso próximo verdadeiramente, automaticamente nós produzimos afabilidade e doçura. Porque afabilidade e doçura, nos ensina Lázaro, são formas de manifestação da benevolência, de fazer o bem pelo bem. E isso é profundo, porque vai ao encontro do que Kardec diz, que nós temos que ter a lei de amor e de caridade regendo os nossos atos. Não basta, disse Lázaro, que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Se isso acontece, só há hipocrisia. Então, tem muitos de nós, em muitos momentos de nossas existências pretéritas, que fizemos apenas essa apologia pela boca, sem que o coração tomasse o verdadeiro sentido dela e passássemos a operar nossas vidas seriamente voltados ao bem e não para que os outros a vejam, mas sim para que os outros a sintam, a verdadeira vontade, a verdadeira vida de viver. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, ou seja, não são manchadas, nunca vai se desmentir. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Aqui Lázaro está nos ensinando, amigas e amigos, que quando você realmente segue a lei de amor e caridade, você faz isso em intimidade na sua casa, você faz isso na sociedade, você faz isso quando os outros estão vendo, você faz isso quando ninguém o vê. Porque isso passa a ser o moto próprio de sua vida. Você vive buscando construir estas virtudes que tão importantes são para o nosso progresso. Podemos agora avançar para a paciência, uma virtude tão importante, tão necessária. E nesta oportunidade, nós teremos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9 ainda, um espírito amigo que nos irá ensinar sobre isso. Ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha só, parece um paradoxo. Como assim? Deus envia para os eleitos a dor e isso é bênção? E ele vai dizer: não vos aflijais, meu filho, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que pela dor, neste mundo de expiação e provas que nós vivemos, nos marcou para a glória no céu. Então, nenhum de nós estejamos com qualquer dúvida sobre isso. A dor é um mecanismo divino para aproximar o filho do Pai. Toda vez que somos afligidos pela dor, significa que estamos sendo convidados a retornar para o Pai de onde viemos e que por decisão própria nos afastamos. Por isso, nessa hora em que a dor impera, sede paciente, nos recomendou o benfeitor. A paciência também é uma caridade, devemos praticá-la como lei de caridade ensinada pelo Cristo enviada por Deus. Devemos praticar a paciência em todos os momentos, sobretudo nos momentos em que ela é requerida pela dor. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres. O Espírito Amigo diz que isso, gente, é a mais fácil de todas, dar coisas
Não é tão difícil quando já se compreende, mas dar-se nas coisas que se dá exige a participação do coração, a honestidade de sentimento. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a caridade de perdoarmos aos que Deus nos colocou no caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Vejamos o que está nos ensinando esse Espírito. Não é só a dor provocada pelo mundo, é a dor que muitas vezes, quase um sofrimento insano, que experimentamos dos entes mais queridos, aqueles que mais amamos, nos fazem sofrer. Há uma razão para isso. Como disse o Espírito, eles foram colocados em nosso caminho para serem instrumentos. Instrumentos. Quando estamos sofrendo, lembremos-nos, estamos tendo a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. E é a hora que precisamos compreender que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, que ninguém foi colocado para conviver com nós durante muito tempo, especialmente por acaso. Há razões subjacentes que, se compreendermos, teremos paciência para suportar e fazer a melhoria em nós outros. Vai dizer esse Espírito uma frase tão bela que resolvemos aqui compartilhar. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Olha, o que esse Espírito está dizendo é o seguinte: o fardo é sempre o mesmo, mas dependendo de como você olha para o mundo, como você enxerga o mundo, o fardo parece menos pesado ou parece mais pesado. Depende da sua atitude. Então, se você olha à fronte para o céu, significa que você é otimista, que você acredita em Deus, que você sabe que nada acontece por acaso. E aí, então, você recolhe forças da divindade e enfrenta a vida com mais garladia moral. O oposto também, quando você se entrega ao pessimismo, você se arqueia ante ao peso que te constrange. Podemos agora passar para duas outras importantíssimas virtudes de difícil compreensão ainda para muita gente no planeta. Trata-se da obediência e da resignação. Jesus, quando pronunciou a prece, disse ao seu final: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele pronunciou isso durante a elaboração daquela prece bendita, e no meio dela ele vai dizer esse termo tão importante: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, aqui ele deixou claro que a vontade que deve preponderar não é a nossa, é a vontade do nosso Pai. Estejamos aqui no plano encarnado, estejamos no plano espiritual. E é o Espírito Lázaro que de novo irá nos ensinar no capítulo 9 sobre essa bendita virtude da obediência e essa virtude abençoada da resignação. Ele diz assim a nós outros: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos. São afirmativas de Lázaro, minhas amigas e meus amigos. Ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura que já analisamos e duas virtudes muito ativas. Essa palavra ativa aqui é importante, porque nós precisamos saber que quando estamos resignados, por exemplo, a atividade faz parte da resignação. Veremos isso. A obediência, disse-nos Lázaro, a obediência, meus filhos, é quando a razão consente. É o consentimento da razão, em outras palavras. E a resignação, meus filhos, é quando o coração consente, o coração aceita. É o consentimento do coração. Então vejamos que esse entendimento é profundo e nós precisamos nos deter um pouquinho aqui. Quando você sobe, por exemplo, em um prédio muito elevado, vamos imaginar um prédio de 30 andares e você vai lá no terraço, lá em cima, na parte superior dele, e se apoia no parapeito e olha para baixo. Se você tiver, obviamente, em sã consciência, vai dar um arrepio na sua coluna, porque você vai sentir um temor natural, que é oriundo da proteção que nós temos pelo instinto de sobrevivência, de cair. Se você pensar um pouquinho, se você falar assim, puxa, eu vou pular, você imediatamente é bloqueado nessa decisão, se você estiver em sã consciência, porque a razão lhe diz, olha só, a razão, a lógica, o bom senso, que se você pular,
Você não sobreviverá porque você tem uma lei de gravidade que fará com que você seja todo afetado quando cair lá embaixo. Vai se danificar todo e o seu corpo ficará imprestável. E o corpo ficando imprestável, a alma dele se liberará. Então, a razão diz: não faça. E você não faz. O bom senso está atuando nesses momentos. Mas o problema é essa tal de resignação, que ele diz que é consentimento do coração. Ou seja, você não encontra uma lógica para poder explicar por que você está sofrendo, mas você intimamente, sem articular palavras ou conseguir explicar raciocínios, você consente, porque você sabe intimamente, mesmo não conseguindo explicar, que há razões subjacentes, razões superiores que modelam aquele processo. E você então sabe, porque isso saber é da intimidade do coração, que você deve se resignar, ou seja, você deve aceitar sem voltar-se contra o Criador. E ele diz que são forças ativas as duas. Por quê? Porque elas carregam o fardo, a carga das provações que a revolta insensata deixa cair. Quando você olha para baixo, o peso fica tão grande e você se dobra e você cai. E essa queda aumenta o sofrimento. Então, quando você tem essa atividade de pensar que essas coisas têm razões profundas para existirem, você consegue forças para não deixar cair a sua carga, o seu fardo, que somente a você, o meu, o de nós outros, compete nos carregar. Diz ele ainda que o covarde não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Veja que nós atrás falamos da lei de amor e de caridade. Se nós não abandonarmos o egoísmo, se não demandarmos o orgulho, nós jamais conseguiremos seguir Jesus. Nós precisamos lutar contra esses dois cânceres que martelam sobre nós há muitas e muitas existências. E nós precisamos retirá-los de nós, alijá-los de nós. Por isso, ser resignado não é uma prova de covardia, muito pelo contrário, é uma prova de força moral. Obedecer às leis de Deus não é a prova de subserviência, é uma prova de submissão às leis de Deus, porque compreendemos que elas são realmente necessárias e imperantes. Nós fomos encontrar em Karl Barth, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, uma análise muito lógica e muito bonita que esse Espírito encarnado, enquanto conosco esteve no século XX, nos trouxe. Karl Barth diz assim: a resignação é a conformidade ativa. Conformidade é você conformar-se com algo, mas não passivamente, ativamente, nos inevitáveis acontecimentos da vida. Então, suponhamos que nós estejamos enfrentando um problema, uma doença, por exemplo. Nós não devemos ficar passivos, aceitar a doença. Ah, Deus mandou, eu mereço passar por ela. Não, isso é passividade, isso é covardia. Nós precisamos ter a atividade, porque nós recebemos uma força, uma vitalidade, uma inteligência para agirmos. Então, nós precisamos buscar soluções que a cultura, que o conhecimento, que o homem pode proporcionar. Se isso foi buscado e nós conseguimos nos livrar dela, teremos nos livrado porque fomos ativos, mas não nunca, em momento algum, fomos rebeldes, portanto, fomos resignados. Se não encontrarmos a solução para o nosso problema, e se viermos a falecer por este problema, nós saberemos que isso faz parte da vontade do Pai. E não nos esqueçamos, minhas irmãs e meus irmãos, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Portanto, nós também seríamos resignados nessa hora, porque sabemos que há razões superiores que ora não compreendemos, mas que mais tarde saberemos por quê. Já a indiferença, disse Caibar, é a submissão passiva às injustiças deprimentes. A resignação das provas é a obediência aos decretos de Deus. Olha a expressão desse espírito encarnado, Caibar Schutter. A resignação nas provas é a obediência aos decretos de Deus. Por isso, não é aquela obediência da razão, mas é a obediência dos decretos de Deus, porque você sabe na intimidade que Deus está sobre todos nós, regendo-nos a todos. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração, e a ausência de submissão à vontade divina
Por isso, todas as vezes que agimos dessa forma, provamos o quanto ainda não temos a sensibilidade desenvolvida, o quanto ainda estamos insubmissos ao cumprimento da vontade de Deus. E o Espírito Lázaro termina nos ensinando que a cada época é marcada, assim como o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar ou perder. Ele está dizendo que todos os momentos em que a sociedade humana tem vivido ao longo dos séculos, dos milênios, ele diz que tem uma determinada razão para cada época ter uma marca. E essa marca, ele vai dizer que no nosso caso tem marca de virtude e marca de vício. A virtude da nossa geração, ele diz que é a atividade intelectual. Como assim? Se você pegar hoje, nós estamos fazendo este encontro aqui por um recurso que, com todo respeito, há 50 anos nós nem imaginaríamos que teríamos disponível. E quem proporcionou isso? A intelectualidade. Mas a intelectualidade, atenção, não é símbolo de sabedoria. É um passo anterior para tal. Por quê? Porque ele diz que o nosso vício, o vício da nossa geração, é a indiferença moral. O que é indiferença moral? É exatamente a ausência do sentimento de perceber que o outro é parte de nós, porque moral é a regra de bem proceder, de fazer o bem pelo bem de todos, porque então cumprimos a lei de Deus, nos ensinaram os Espíritos. Ora, se nós já estamos intelectualmente desenvolvidos, mas sentimentalmente um pelo outro, ou seja, não expressando os nossos sentimentos uns pelos outros como deveríamos expressar, não fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, nós ainda estamos vivendo um vício. Por isso, gostaríamos de fazer algumas reflexões nesses raros momentos em que estamos aqui, nos dirigindo a um trabalho tão enobrecedor, que é de desenvolver os nossos sentimentos, de educá-los, de fazê-los crescer para Deus. Porque o intelecto, ele está caminhando por si só pelas forças das coisas. Se você observar, há pouco tempo você nem sabia mexer com o celular. E hoje qualquer um de nós é capaz de fazê-lo. Porque somos impulsionados por esse movimento intelectual que vem crescendo gradativamente em nossa sociedade. Mas nós vamos ter outra asa, a asa da moral, a asa do amor, que precisa ser objeto das nossas atenções. E nós estamos fazendo isso agora. Por isso, nós fomos buscar lá no livro chamado Fonte Viva. Lá na lição 177, que ele chamou de Riquezas do Céu, as nossas considerações finais para as nossas reflexões. Disse ele, efêmera será sempre a galeria da evidência carnal. Efêmera será sempre a galeria da evidência carnal. Isso é o orgulho te colocando em evidência na sociedade em que você vive. Isso é efêmero. Isso passa. E você já recebeu o seu galardão, como disse Jesus, quando você é visto pelo mundo nessas condições. Beleza física, minhas amigas e meus amigos. Emmanuel está nos ensinando. Poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana que o tempo transforma infatigável, incansavelmente. O que Emmanuel está nos dizendo aqui? Que tudo isso passa. A beleza um dia perde no tempo a sua, vamos dizer assim, expressão que nos faz ser percebido. O poder que ora possamos deter, com o tempo não deteremos mais. A propriedade que hoje é nossa, sem nenhuma dúvida, via condução dos tempos, nós iremos deixar. Fortuna, igualmente. Então, isso tudo são atributos. O que é atributo? O que não está em você, não é seu. Está com você para que você gerencie, para que você administre. E isso, quando produzido bem, não tem problema nenhum. Quando isso se torna a razão de ser, porque o tempo, infatigavelmente, destrói isso. Sem o tesouro da educação pessoal, disse o nosso querido Emmanuel, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia
para corresponder aos apelos da vida superior. É aquela pergunta de Jesus: e o que tem preparado? Para quem você será do lado de lá? Que tesouros você tem armazenado no seu íntimo? Porque tudo que você leva é o que você armazenou no seu íntimo, seja o intelectual, seja o coração, o sentimento. Ambos são suas preciosidades. O que você está armazenando? O que eu estou armazenando? Isso fará toda a diferença para a entrada no plano espiritual. Portanto, Emmanuel vai nos ensinar, resumindo tudo isso. Cresçamos na virtude. Exatamente o que fizemos aqui hoje, estudando um pouquinho sobre elas, aprendendo um pouquinho sobre elas, para poder elaborá-las dentro de nós. Cresçamos na virtude e incorporemos, olha só a palavra, incorporemos, tornar parte de nós a verdadeira sabedoria. A intelectualidade é um caminho para chegar lá, mas sabedoria é muito mais do que isso, porque é a ciência associada à filosofia, nos fazendo discernir com sabedoria, resolver e decidir pelos caminhos que nos ascendem ao Pai. Ele diz que nós devemos crescer na virtude e incorporar a verdadeira sabedoria, simbolizando a moral, simbolizando aquilo que se chama sabedoria, as duas asas que precisamos constituir para um dia ascendermos aos corpos de Deus. Porque amanhã, disse Emmanuel, amanhã todos nós seremos visitados pela mão niveladora da morte e possuiremos tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houvermos instalados em nós mesmos. Minhas amigas, meus amigos, se tem uma certeza que ninguém pode bradar contra ela, é de que todos, um dia, teremos que voltar para o a mão niveladora da morte é regra comum a todos os que estão com o poder ou os que estão destituídos dele, os que são belos ou os que são destituídos deles. Não importa a sua, a minha, a nossa posição, todos nós seremos visitados pela mão niveladora da morte. Niveladora porque nos aproxima e nos iguala a todos. É o momento de aferição de valores que deveremos fazer com a justiça divina que pulsa em nossa consciência. Por isso, muitos dos nossos amigos que nesse momento de pandemia experimentam sofrimentos algozes, muitos deles têm um medo desse momento que eles não sabem se vencerão, nenhum de nós sabe se vencerá. E é por isso que quando não estamos preparados para este momento, quando ele nos procura, nós sofremos o temor e muitas vezes o terror de nos entregarmos para o outro lado. Mas quando conquistamos as virtudes, esse terror e esse temor deixam de existir, porque sabemos que estamos com a bagagem que precisamos estar, das qualidades nobres que precisamos ter para alçar os novos planos. Meus amigos, estamos no mundo, e o mundo é um mundo de provas e expiações. Há ainda muito sofrimento. E Joana de Ângeles, no seu livro Psicologia da Gratidão, nos disse, quando Jesus enunciou que no mundo somente teríamos tribulações, Jesus não apresentou uma tese pessimista, não. Jesus apresentou uma tese realista, em razão do processo evolutivo em que nós outros estagiamos como espíritos encarnados ou desencarnados. Mas Jesus nos disse logo em seguida, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos no mundo, sim, a pandemia nos alcança, os sofrimentos morais nos acometem. Estamos no mundo. Não poderemos sair disso, é parte do nosso processo de progresso. É parte da nossa ascensão de volta ao Pai. Mas Ele, que já fez essa ascensão toda, muito antes de nós, já era espírito puro, antes da Terra existir, disse-nos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Minhas amigas e meus amigos, nós também podemos vencer o mundo. Sejamos fiéis a Deus, sigamos Jesus, tenhamos a autoconfiança, a fé em Deus e a fé em nós.
e tudo se resolverá. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.